Para acompanhar este vídeo, aconselho a fazerem o download do ficheiro que se encontra sobre este vídeo, cujo link se encontra sobre este vídeo, chamado 03 trabalhar com a navybar.pro. Após abrirem este ficheiro, no meu caso ainda não tenho corretamente configurado o aparecimento da Navybar. Se não tiverem a Navybar visível, como é o meu caso, devem fazer o seguinte. Devem ir ao canto inferior esquerdo do ecrã, às definições do Arcline XP, e abrir o menu Interface de Usuário. De seguida, no menu que aparece do lado direito, devemos ativar a opção Navybar é visível. Clicamos em Close e a Navybar vai aparecer aqui do lado direito, portanto, no canto inferior direito. E o que é a Navybar? É uma ferramenta que nos permite navegar e visualizar o nosso modelo de acordo com várias instruções. Desde logo, tornar uma janela como sendo a janela principal ou maximizá-la no ecrã. Neste momento, eu estou a trabalhar com a janela tridimensional, portanto, a vista tridimensional como vista principal. Tenho aqui a planta como vista secundária e tenho aqui um corte também como vista secundária. Ao clicar em cada uma destas janelas, eu torno, neste momento, esta janela como sendo a janela ativa. E isso posso fazer, quer ela seja a principal ou não. O que pretendo neste momento é tornar a janela referente à planta como a janela principal. Clico sobre ela uma só vez, portanto, e ela aparece-me assinalada a ciano, e a seguir na Navybar clico no ícone que aparece no canto inferior esquerdo, e imediatamente a vista que aqui estava saltou para aqui para ser a vista principal e a vista que era a vista principal passou a ocupar o lugar de atual. Neste momento, portanto, nós temos a planta como vista principal e temos a janela 3D como vista secundária. Se repararem na Navybar, se eu clicar na planta ou clicar na vista em 3D, ela tem aspectos distintos. E ele vai ter também um aspecto diferente quando estivermos na vista do corte. Sendo que no corte há algumas opções que não funcionam por razões óbvias. Vamos primeiro explorar a Navybar, como é que ela funciona quando temos a vista em planta ativa. Em primeiro lugar, eu posso maximizar esta vista se ela estiver selecionada. Portanto, se eu tiver a vista secundária e clicar aqui neste ícone, ela salta para a vista principal. Portanto, o mesmo acontece se eu fizer daqui para aqui. Mas se a vista principal for a vista ativa atualmente, como é o caso, e eu voltar a clicar sobre o ícone, o que vai acontecer é que ele vai-me maximizar essa vista no meu ecrã e eu deixo de ver as outras duas. No entanto, no canto, portanto, na parte superior do ecrã, nós podemos navegar entre a vista da planta, a vista tridimensional ou o corte separadamente, se eu assim o desejar, portanto, trabalhando com elas maximizadas. Ou posso voltar a carregar aqui e ele continua a ser a vista principal e as duas ficam minimizadas ou tornando mais pequenas. Desde logo, na Navybar, nós temos 4 botões, uma seta a apontar para cima, outra para baixo, outra para a esquerda e outra para a direita, que me permitem deslocar em relação ao objeto. Reparem, o objeto parece que se está a mover, portanto, o nosso edifício parece estar a mover, mas na realidade ele está parado. Nós é que estamos a mover o nosso ponto de vista em relação ao objeto. E eu posso fazer a mesma coisa se eu clicar aqui nesta mão que aqui está e mantiver o botão carregado e andar para a esquerda ou para a direita ou na diagonal. Portanto, eu faço um pan sobre o meu desenho. O mesmo acontece se eu carregar na roda do rato e deslocar para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo no próprio ecrã. Reparem, o cursor está aqui no meio e eu posso deslocar-me nesse sentido. Do mesmo modo, com a roda do rato, eu posso andar para a frente ou para trás e aproximo-me ou afasto. Depois temos uma seta a apontar para a esquerda, para cima, e outra a apontar para baixo. Portanto, uma seta à esquerda e uma seta à direita, uma para cima e outra para baixo.
Estas duas setas permitem-me, em planta, navegar nos vários pisos do edifício, portanto, descendo um piso ou subindo um piso, consoante eu carrego para cima ou para baixo. A mesma coisa acontece se eu fizer aqui na barra de estados, portanto, se eu carregar na seta para baixo, eu deixo um piso, se eu carregar novamente, deixo outro piso, e assim sucessivamente, portanto, posso subir ou descer pisos consoante a minha necessidade de trabalho no momento. Vamos descer, neste caso, para este piso, e são estas basicamente as opções que temos na Navy Bar quando trabalhamos em planta. Quando trabalhamos em corte, vou ativar o corte e tornar o corte a vista principal, portanto, seleciono o corte e venho aqui. Se eu quiser também posso maximizá-la. E eu tenho outras opções conforme eu tinha dito. Desde logo temos aqui um botão que é o botão do Orbit. E este botão vai me permitir andar em volta de um objeto. Mas, atenção, este botão não funciona nas vistas em corte, nem os dois botões ao lado, à esquerda e à direita. Assim como este botão que aqui está e este botão aqui também não me permitem fazer. Portanto, são meramente para trabalhar em 3D. O que eu tenho aqui é uma vista, uma série de vistas diferentes que aqui estão. Se eu clicar aqui, eu posso alterar a forma como os meus volumes do meu edifício estão a ser visualizados. Desde logo, um que se chama grade de linhas, se quiserem wireframe, portanto eu posso ver o meu corte em wireframe, posso clicar aqui e fazer a remoção das linhas ocultas, ou seja, não vejo as linhas que estão em segundo plano. Tenho uma outra opção que me permite ver tudo colorido, sendo que as cores que aqui estão são baseadas nos materiais que eu estou a utilizar. Portanto, neste caso estou a usar botão, aparece-me um cinza. Neste caso estou a usar uma madeira, aparece-me um castanho, etc. Tenho outra opção chamada realista, em que me aparecem exatamente os materiais que eu apliquei a cada um dos objetos, como podem ver. Temos aqui pedra, temos aqui betão, temos tijolo, etc. Temos o realista sem arestas, em que me aparecem os materiais, mas não me aparecem as linhas que definem cada um dos sólidos. Tenho a visão raio-x que me permite ver em primeiro plano tudo o que está, neste caso, em corte e em vista. E tudo o que não é visível eu consigo ter uma ténue percepção de que lá está, através de uma visão de raio-x. Portanto, aparecem os materiais como que adquirem uma certa transparência. Outra opção é a cor consistente, portanto, é que me aparecem as cores mais fortes aplicadas aos materiais, é muito parecida com o modo realista. E, finalmente, o Paper Model, em que me aparece tudo a preto, conforme podem ver. Vamos mudar para a vista em defeito, no caso dos cortes, que é remover as linhas ocultas. Ainda nos cortes, eu posso utilizar, em vez deste ícone, o outro que está mais ao lado, que é um pequeno cubo em perspectiva, que tem a seguinte opção. Portanto, ele tem o desligar ambos, que tem a ver com ligar as sombras. Portanto, se eu vier aqui as sombras ligadas, ele vai-me ligar as sombras, que depois vamos aprender mais à frente como é que as podemos ajustar. Portanto, são as sombras reais, portanto, projetadas a partir de uma hora do dia e um dia do ano. Se eu clicar aqui, tenho outra opção que me permite ligar as luzes. Portanto, aparecem-me aqui luzes acesas. Neste caso, como eu não tenho luzes visíveis nestes locais, eles não me estão a aparecer. Ou a opção final, que é luz, sombra e luzes acesas. Ou seja, ele aplica-me um misto de luz natural, em que projeta as sombras dos objetos, com a luz artificial que eventualmente eu apliquei no meu projeto. Vamos agora tornar a janela 3D como a janela principal. Portanto, eu clico na janela 3D e vou torná-la a janela principal, clicando neste ícone na Navy Bar, que eu posso depois afastar e aproximar, tal como acontecia com os restantes. Não expliquei esta parte, portanto posso fazer isto ou isto, ou posso clicar aqui numa opção que é o Zoom Extends, ou posso andar também com a barra mais para a frente ou mais para trás, e clico aqui no Zoom Extends para ver tudo o que está nesta janela, portanto maximizado.
E vamos então ver agora como é que se processa no nosso modelo 3D. Portanto, nós temos desde logo aqui a grade de linhas, também conforme acontecia um bocado nos cortes. Podemos remover as linhas ocultas e aparece-nos assim no modelo conforme podem ver, portanto tudo apenas representado por linhas. Temos o colorido, em que nos aparece uma cor dos materiais. O realista, em que aparecem os materiais e arestas, portanto é normalmente esta opção que está por defeito. Temos o realista sem as arestas. E temos depois a escala de cinzas, portanto aqui aparece tudo com o aspecto que se pode ver, portanto, em escalas de preto e branco. A visão raio-x, em que nós temos uma percepção do que está lá dentro e do que está do plano atrás. A cor consistente, parecido com uma mistura da visualização por cores e a visualização com materiais. E finalmente o Paper Model, em que basicamente aparece tudo a preto. Portanto, vamos passar aqui para remover linhas ocultas, não, vamos para o realista. E vamos passar à função seguinte que me permite ligar a iluminação. Portanto, se eu clicar aqui, vou desligar tanto a luz natural como a luz artificial. Se eu clicar novamente, posso colocar as sombras ativadas. Portanto, isso quer dizer que estou a ativar a luz natural. Depois tenho a opção de ter as luzes acesas, e neste caso estamos a falar das luzes artificiais. E temos ainda outra opção que é as luzes e as sombras ativadas, ou seja, a luz natural e a luz artificial ativada. Temos depois aqui uma opção ao lado que me permite modificar a minha vista. Portanto, posso colocar o meu projeto visto da direita ou frontal. Portanto, neste caso, eu vou manter conforme estava anteriormente. Vamos aqui à perspectiva atual. Posso também clicar na seta para a esquerda para andar em torno do objeto ou para a direita. Ou posso carregar neste botão e fazer um orbit, ou seja, andar em torno do meu objeto para ter uma melhor visualização desse mesmo objeto. Temos ainda esta opção que me abre esta caixa de diálogo, em que eu vou ter um esquema, vou aqui aproximar, que me indica o quê? Aqui, a localização do observador, reparem, eu vou deslocá-la, vou carregar no botão esquerdo do rato e vou deslocá-la para uma nova localização. Aqui, este ponto é para onde eu estou a olhar. E neste ponto, permite-me abrir ou fechar o meu campo de visão. E depois tenho aqui uma opção, que é este ponto que aqui está, que me permite deslocar todo o sistema. Vamos aqui baixar dentro deste espaço. E aqui eu posso fazer mais o quê? Tendo em conta que o espaço que aqui está é relativamente pequeno, eu posso afinar várias coisas. Desde logo, a minha localização e para onde estou a olhar. Cá está. E se aquilo que eu quero ver não está assim tão abrangente quanto isso, eu posso deslocar estes pontos verdes para fora e desta forma aumento o meu campo de visão e consigo ter uma percepção do espaço maior do que teria com um campo de visão normal, que me permite ver menos coisas. Faço OK. Cá estou eu. Vou agora ativar as luzes naturais e as luzes artificiais. E também na Navy Bar, no caso de estar a trabalhar com o Arcline XP Professional, eu tenho ainda este botão que me permite fazer uma renderização do meu projeto, portanto, uma renderização tridimensional, de acordo com algumas definições, que não vou explicar agora. Vou fazer aqui de um modo muito genérico e muito rápido, só para perceberem o que é que isto permite fazer. E deste modo, obtenho uma renderização da vista atual do meu modelo, sendo que estão a ser aplicadas as luzes e as sombras derivadas da luz natural e da luz artificial, e deste modo eu tenho uma percepção mais realista do meu modelo. E aqui está então uma vista
tridimensional renderizada meramente para testes, uma vez que não tem muita definição nem muita qualidade, porque quisemos fazer uma renderização rápida.